Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre condução de seiva elaborada. Bom, na aula passada a gente falou sobre condução de seiva bruta, que nada mais é do que o transporte de substâncias inorgânicas, né? Que seria água e sais minerais que estão ali no solo, e através da raiz, com a sua absorção, essa substância inorgânica era conduzida, transportada por um tecido adulto chamado xilema. E aí, essa substância inorgânica, né, que é a seiva bruta, transportada, conduzida pelo xilema, era levado, né, de baixo para cima, da raiz até as folhas. Bom, e aí hoje a gente vai falar sobre seiva elaborada, que também pode ser chamada de seiva orgânica. Elaborada porque a planta produz essa seiva, né? E orgânica porque a planta, pessoal, no processo de fotossíntese, a gente sabe que o produto final é a glicose, né? Não só a glicose, outros compostos orgânicos que têm na sua composição longas cadeias de carbono. E a gente sabe que a glicose, né, tem como fórmula química C6H12O6 e é um composto orgânico, é um produto do resultado de fotossíntese, que é um processo bioquímico, né? Usando ali energia luminosa, energia solar, para transformando isso em energia química e conseguindo produzir, a partir desse processo químico aí, o próprio alimento da planta. Bom, então essa seiva elaborada, ela é feita nas regiões clorofiladas da planta, né? As regiões em que apresenta clorofila, que é aquele pigmento encontrado nos cloroplastos. Então a gente tem que entender isso muito bem, né? As folhas, deixa eu fazer a folha em verde, né? As folhas, então, são as regiões. Opa, quer dizer, a região. Deixa eu pegar aqui em verdinho. Onde a gente encontra, né, várias células clorofiladas. Células que vão apresentar o cloroplasto, que é uma organela, e dentro do cloroplasto tem um pigmento chamado clorofila. Este pigmento que tem aí a capacidade de absorver energia luminosa e fazer todo o processo de fotossíntese. Então, é lá nas folhas, na copa, em que vai acontecer a produção de seiva elaborada. A fotossíntese vai acontecer ali através das folhas e a planta vai conseguir produzir vários compostos orgânicos, como por exemplo glicose, né, sacarose, amido, que vai ser de reserva energética, enfim. E aí essa seiva elaborada, né, ou seiva orgânica que é produzida pela planta a partir da fotossíntese, ela vai ser conduzida, né? Vai ser transportada por um tecido adulto chamado floema. A gente já citou bastante, né, esse tecido nas aulas anteriores. E o nosso foco é falar um pouco mais sobre ele, né, hoje e entender como que a seiva elaborada é transportada por esse tecido, das folhas até a raiz. Então a gente vai ver aqui um transporte de cima para baixo. Na aula anterior, a gente viu um transporte de baixo para cima, da raiz até as folhas, e hoje a gente vai ver das folhas até a raiz. Né? E por que que essa seiva elaborada ela precisa ser transportada da folha até a raiz? Bom, a glicose, que é uma molécula orgânica, né, e todos os produtos orgânicos produzidos pela planta, eles que vão ser quebrados e produzir ATP, energia para a planta. Então, é interessante que toda a planta seja nutrida, que toda a planta receba essa seiva elaborada, né, essa substância orgânica. Quando eu digo toda a planta, todas as regiões, o caule e a raiz. Então, esse tecido chamado floema, ele tem essa responsabilidade, né, de fazer com que toda a planta receba essa seiva. Né? Ou seja, o tecido adulto, né, vai conduzir isso para outras regiões da planta que não são fotossintetizantes. O caule e a raiz não tem lá a presença de clorofila para fazer fotossíntese. Então, essas regiões elas acabam recebendo, né, de tabela aí a seiva orgânica. Bom, antes da gente entender, né, a hipótese, teoria de como explica a condução dessa seiva, a gente tem que lembrar um pouquinho a composição celular, as células, né?
que compõem esse tecido. Bom, na aula anterior a gente viu duas células importantes lá no xilema. Então, a gente vai voltar um pouquinho na aula anterior para poder comparar essa. Vocês viram na aula anterior do xilema que tem lá os elementos do vaso, que é um tipo de célula mais moderna, né? A gente encontra essas células lá nas angiospermas. Reparem que essas células elas têm pontuações, né? Então, deixa eu dar um zoom aqui. Esses pontinhos, né, são poros que contribuem para levar a seiva bruta. Então, esse elemento do vaso, pessoal, é uma célula lá do xilema, né? Presente em plantas mais complexas, como, por exemplo, as angiospermas. E também elas apresentam perfurações, que vai fazer a comunicação, a separação de uma célula para outra. Aí tinha outra célula também, chamada de traqueídeos, né? Traqueídeos, que são células mais afiladas, né? Mais alongadas, melhor dizendo. Elas também apresentam, né, várias pontuações, poros, mas são células mais primitivas, mais simples, que vão ser encontradas ali nas pteridófitas, né? As primeiras plantas a apresentar um tecido de condução de seiva. E aí, pensando no floema, que é um outro tecido, né, que vai ser responsável por conduzir seiva elaborada, a célula é diferente, né? A célula tem uma outra característica. Então, vamos entender aqui melhor essa célula. Então, a célula está presente no floema, ela é chamada de elemento do vaso crivado, tá? Por quê? Por que crivado, né? Porque essa célula apresenta uma placa, tá? Crivada. O que seria essa crivada, né? São vários poros, pontinhos. É como se fosse uma placa que foi estilhaçada por tiros, né? De revólver, sei lá, de bala. Imagine que são vários pontinhos ali. E essas células, né? As células crivadas, elas não têm núcleo, elas são bem alongadas e não têm núcleo. Então, vamos olhar aqui embaixo que vai ficar melhor da gente entender. Então, aqui é o floema, né? O tecido adulto. E vamos entender como são essas células. Olha só, aqui eu tenho uma célula e aqui começa outra célula. Repare que de uma célula para outra, ó, né? A gente tem aqui uma região que faz uma comunicação citoplasmática de uma célula e outra, né? Uma placa crivada. Então, esses porinhos que tem aqui, pessoal, isso aqui tudo é uma célula. Tudo isso aqui é uma célula, né? Que a gente chama de elemento do tubo crivado. Essas células, elas se comunicam através dessa placa aqui, ó. Tá cheio de pontinhos, né? Uma placa crivada que vai fazer aí a comunicação citoplasmática de uma célula e outra. Só que essa célula aqui do tubo crivado, né, elemento do tubo crivado, ela é anucleada. E se ela não receber nutrientes de uma célula nucleada, ou seja, que tem núcleo, que produz proteínas, né, que tá ali toda hora sintetizando proteínas, a gente sabe a importância do núcleo, né, como material genético ali presente para manter a célula viva. Seria uma célula morta, só que como ela recebe nutrientes, recebe proteínas de uma célula companheira, o floema, então, é considerado um tecido vivo. Onde está essa célula companheira, né? Então, essa célula companheira tá bem aqui, ó, tá? Essa célula... Opa, desculpa, aqui em cima. Circulei errado. Essa célula companheira que fica ali pertinho da célula elemento do vaso crivado, ela é nucleada, né? Uma célula com a presença de núcleo, com citoplasma mais reduzido e que tá ali toda hora sintetizando, formando proteínas e mandando nutrientes para essas células do elemento do tubo crivado, permitindo então que ela receba nutrientes, tá? Então, essa aqui seria mais ou menos a característica da célula que compõe o floema. Uma célula longa, uma célula alongada, que apresenta placas crivadas, ou seja, placas com porinhos. Esses poros, eles contribuem para a comunicação de uma célula e outra, para transportar a seiva ali. Só que essa célula, por ela ser anucleada, ela não consegue produzir proteínas, né? O citoplasma é bem extenso. A célula companheira, que fica ao redor dela, é uma célula nucleada, companheira, porque vai contribuir para a nutrição e para mandar proteínas para essa célula do elemento do tubo crivado, tá?
Bom, simples assim, não tem muita demanda essa questão. Aqui eu coloquei a mesma imagem do slide anterior para a gente poder reforçar a ideia da localização desses tecidos, né? Então, o xilema, que está aqui representado em vermelho, a gente vê que é um tecido mais adentro, né? Do caule ali, de toda a planta, e o floema é um tecido mais externo, mais perto do caule, que está aqui representado pela cor azul. E a gente vê a, o deslocamento, né, dessa seiva. Lembrando que o xilema é sempre de cima, ou de baixo para cima, desculpa, e o floema é de cima para baixo. E o foco da nossa aula, então, é falar do floema, desse tecido mais externo que vai transportar a seiva elaborada, olha só. Então, aqui a gente tem a participação da fotossíntese nas folhas, vai lá ter como produto final a seiva elaborada, que são substâncias orgânicas, e isso é conduzido, né, por um canal mais externo chamado floema, de cima para baixo. Tá, mas como que funciona isso, né? Como que essa seiva elaborada é conduzida lá das folhas até a raiz, né? Desce ali, percorre pelo caule e tudo mais. Bom, existe uma hipótese mais aceita, né? Formulada por um alemão, tá? Ernest Muth. Alguns livros falam Muck. Livros não, né, gente? Eu já vi pronúncias. Desculpa, pronúncia. O livro não. Ou já pensou o livro falando? Eu até esqueço que eu tô gravando a aula, tô achando que a gente tá aqui ao vivo, mas Ernest Muth. Enfim, tem um monte de pronúncia, eu não sei qual é a correta, isso aqui é alemão, né? O cara é alemão, mas eu já vi bastante pronúncia do tipo muck ou mush. Enfim, esse cara aí alemão, pessoal, muito inteligente, né? Inclusive, ele propôs aqui um experimento, um sistema fechado para representar o transporte dessas seivas. Então, olha só, a gente tem aqui 2 recipientes, né? O frasco A e o frasco B. Esses recipientes, eles têm mergulhado um apetrecho chamado osmômetro. Esse apetrecho serve, então, é uma bolsinha, né? Uma bolinha ali que vai regular a osmose. A gente sabe que a osmose é um tipo de transporte passivo que tem como objetivo fazer a passagem ali de água. E esse osmômetro, ou seja, essa bolinha aqui, né? O osmômetro, o primeiro osmômetro do frasco A, e tanto também do frasco B, ele é semipermeável. O que quer dizer semipermeável? Ele permite a passagem de algumas coisas e outras não. O que ele vai conseguir permitir a passagem ali é da água, que é um fluido, né? Um solvente. Substâncias maiores, como por exemplo moléculas de açúcar, moléculas de glicose, não passa, né? Não atravessa a membrana desse osmômetro, ficando concentrada ali dentro. E acredita-se que no caso das plantas, eu vou explicar primeiro esse sistema para vocês entenderem, né, que como que através desse experimento foi feita aí uma analogia para entender o floema e o xilema. Pode ver que vai ser uma hipótese, um experimento que vai trazer a ideia dos 2 tecidos de condução de seiva, tá? Então, vejamos aqui no frasco A, a gente tem um osmômetro cheio de sacarose, pessoal, cheio de açúcar. Então, pensa que aqui tá muito concentrado de açúcar, tá bom? De composto orgânico. O que vai acontecer? Como esse frasco A, ele tá ali cheio de água, né? O osmômetro tá mergulhado no frasco de água, por osmose e pelo osmômetro, a membrana ser semipermeável, vai permitir com que a água adentre nela, entre dentro dessa bolinha. Então, a gente sabe que a osmose, a água sempre vai querer ir para o meio mais concentrado, né? Ela é atraída do meio menos concentrado para o mais concentrado, a fim de trazer o equilíbrio, de diluir essa concentração. Ali está muito concentrado, então com a entrada da água, eu vou diluindo até que eu consiga entrar no equilíbrio, né? Porque o meio de fora, que seria o recipiente com a água, e o meio de dentro, eles estão com concentrações diferentes, certo? E aí, pessoal, o que acontece? Por osmose, a água entrando ali, vai dissolvendo essa sacarose. E o que vai acontecer é que essa água ela vai ser transportada, né, por esse tubo, por esse tubinho mesmo do recipiente até o outro recipiente.
a gente chama isso de fluxo em massa da água e de açúcar. Consequentemente, se a água está sendo arrastada, né, ela está sendo transportada, ela também arrasta a sacarose, né, o composto orgânico que estava sendo diluído ali. Então, essa água, ao entrar ali no osmômetro e diluindo a sacarose, vai acontecer um fluxo, né, um empuxo ali, uma pressão que vai permitir com que a água seja conduzida e acarrete ali, leve junto a sacarose. Bom, chegando aqui nesse outro tubo, então a gente vai ver que nós vamos ter nesse osmômetro açúcar e água, né? Só que aqui a gente vai ter uma menor concentração, porque a concentração maior tá aqui nesse frasco A. O que vai acontecer é que essa água vai sair desse osmômetro do frasco B e vai ser atraída pelo frasco A, onde está mais concentrado. Então, a gente consegue ver aqui dois tipos de transporte, pessoal. Esse transporte aqui, deixa eu apagar toda essa riscadaiada aqui. Esse transporte aqui, ó, tubo do vidro 2, né? A gente vê que a água, ela se desloca lá para o frasco A, porque o frasco A contém um osmômetro mais concentrado. Então, aqui a gente está tendo um transporte de água, a água está sendo atraída por osmose. Veja, eu estou conduzindo seiva bruta. Esse tubinho aqui, né, que faz a comunicação entre os dois recipientes, ele está representando nada mais, nada menos do que o xilema, conduzindo seiva bruta, né, conduzindo a água ali do solo, absorvendo pela raiz de baixo para cima, certo? Então, essa água vai entrando ali por osmose, porque outros nutrientes entraram ali nas células, né, deixando elas concentradas. E o açúcar, né, pessoal, a sacarose, na verdade, o composto orgânico que tá aqui, ao ser diluído com a água, ele é arrastado, né, ele é conduzido também junto com a água, fazendo ali um fluxo em massa de água e de açúcar até a outra região. Então, a gente consegue ver aqui que ao levar água e açúcar, a gente está conduzindo seiva elaborada. Então, esse tubinho aqui está representando o tal do floema. Né? Embaixo a gente tem a condição de seiva bruta, a água sendo deslocada por osmose, e em cima a gente tem a condição de seiva elaborada, que seria a água sendo ali levada, o açúcar, a sacarose, composto orgânico sendo também conduzida através de um fluxo com o transporte de água também. Então, esse aqui foi um experimento feito por esse alemão, Muff, que melhor explica e mais aceito até hoje, né, como hipótese do fluxo em massa de água e de açúcar, para representar aí os dois tecidos, né, tanto xilema quanto floema. Então, só para finalizar, a gente poderia dizer que esse recipiente aqui, pessoal, ele está representando a folha, né? Na verdade, o recipiente não, o osmômetro, né? Ele tá representando a folha ali, cheio de açúcar, cheio de sacarose. Foi feito, então, nas folhas a seiva elaborada. E esse tubinho aqui, ó, tubo do vidro 1, representa o floema, que é o tecido que vai conduzir esse açúcar até o outro osmômetro, que seria a raiz, né? E aí, aqui a raiz, pessoal, ela vai ter o papel de absorver, né, nutrientes e seiva bruta e transportar através do xilema. Então, esse tubo do vidro 2 é o xilema, transportando água através de osmose até as folhas. Então, é um sistema, né, um experimento aí que explica, né, poderia explicar esse fluxo contínuo de água e de seiva elaborada. Bom, pessoal, é isso, tá? E amanhã a gente se encontra para fazer exercício. Bem tranquila essa aula. Até mais, bons estudos.